Por outro lado, tivemos também os veteranos, né, que foram revelados na noite dessa segunda-feira. E olha, gostei. Esse empolgou mais. Esse me empolgou. Fiquei bem. Eu tenho a minha torcida, assim, não vou negar. Torcida que eu falo assim, que eu acho que podem render mais nessa temporada, que é a Ana Paula Renault e o Alberto Cowboy, que são 2 mineiros, né? Eles tiveram participações importantes. Ela no BBB 16, ela chegou a ser favorita ao prêmio, mas ela foi expulsa por uma agressão e de fato aconteceu ali uma situação. Ela se perdeu, né? Ela se perdeu no final ali, rolou essa agressão e com razão ela foi expulsa, não tô falando que foi errado, rolou uma agressão. E temos o Alberto Cowboy, que foi o grande vilão do BBB 7. E que vilão, né? E que vilão, porque numa época que a gente não tinha essa interação toda na internet, toda essa conectividade. Nem pra votar, né? Ele mesmo lembrou isso, que as pessoas votavam por SMS, mandava, você pagava pra votar. Ou ligação. Ligação, né? Não tinha essa coisa de ficar robô, você ficar votando sem parar no site, no aplicativo. E ele era muito estrategista, porque na época ele conseguiu colocar os mocinhos, o casal, no paredão. O queridinho, o casal mais querido. Porque havia uma rivalidade entre ele e o Diego Alemão ali no BBB 7. E ele foi tão estrategista que conseguiu colocar a Iris e o Alemão no paredão se enfrentando. E acabou com a eliminação da Iris, né? Ou Siri, como era chamada na época também. E o Alemão levou o prêmio né? Final, venceu o BBB 7. E o Cowboy ficou marcado como grande vilão. E eu acho que ele seja talvez um dos maiores vilões da trajetória do BBB. Ele marca o programa porque assim, acredito que foi por causa dele que os paredões começaram a ser triplos. Eu acho que tem isso. Foi a partir do BBB 8 que estreou da Grazi, né? Da Grazi Massafera, Não, a Grazi acho que foi os 5 anos. As 5, é verdade, é verdade. Mas enfim, ele colocou o casal direto no paredão, ou seja, um dos dois ia ter que sair porque era um paredão duplo. E aí, interessante pro programa não foi, né? Porque perderia ali um dos protagonistas. Então, na próxima edição cria-se o paredão triplo, que eu acho uma pena. Inclusive, eu acho que no final do jogo, eu sou muito a favor de voltar com o paredão duplo, porque aí a gente vê 2 torcidas contra uma, acaba ficando uma coisa chata, assim. Mas sim. Isso é um papo pra outra hora. Por favor, gente, eu acho que tem de triplo, tem uma preguiça, porque é justamente isso, fica um sem saber. Eu gosto do paredão duplo, sempre gostei. Eu também sempre votei no paredão duplo, né? Minha opção sempre foi essa. Mas é a dinâmica do jogo. E para eles, né, para o programa dar engajamento, dar essa rivalidade entre torcidas, mais votos, mais acesso, enfim, toda uma questão também que envolve marketing e dinheiro. E dessa cota, como até a Polly falou, só o Jonas que não me empolgou. Eu gosto muito do Babu, por mais que ele não tenha tido assim, nossa, que jogador maravilhoso no BBB 20, mas ele entregou tretas, né, como a briga do feijão. Ele é recordista de paredões. E tem a Ivy lá agora pra botar ele num paredão. E de xepa também. Pois viu? Inclusive, foi até a Ana Paula Renault falou ontem que faltou a Ivy pra poder votar no Babu, né? Dentro da casa. Gente, e assim, o BBB 20 é um BBB marcado por muitos personagens e o Babu está ali como um dos grandes nomes da edição, né? Assim, e foi o que voltou, né, movimentar, né? Porque o BBB tinha dado uma parada e realmente, a partir do 20... que começou a mesclar, né, os camarotes e tal, as pipocas, que o negócio... É o que eu volto a dizer, eu realmente acho que foi uma escolha muito acertada dos veteranos. Claro que tiveram vários outros nomes, mas acho que esses que foram escolhidos estão aí, eles fizeram por onde, assim, eles realmente tiveram passagens marcantes e são personagens que a gente quer ver de novo, assim, porque tem essa coisa de, eu não quero ver de novo um personagem do ano passado, eu acabei de assisti-lo. E aí me pega um pouco da Fernanda Band, que é do BBB 24, a gente muito viu ela um dia desse, não quero ver de novo. Agora, o Cowboy, a Sol, assim... A Sol é a mais veterana, né? Ela é do BBB 4, né? E é uma coisa que eu vendo o programa ontem, que eu reparei, é que a Sol, por exemplo, muita gente não conhecia a Sol. Tem gente mais nova do que o desbobeado da ação. Muita gente também não reconheceu o Alberto Cowboy, porque é de uma outra safra do BBB, sabe? Mas lembravam, a maioria lembravam da Ana Paula, todos lembravam da Sara, Babu do também. Babu. O Jonas, acho que talvez pelo fato de ele marcar muita presença, assim, em eventos, namorou com a Mari Gonzalez durante muito tempo.
Mas a Sol e o Cowboy, eu reparei que muita gente não conheciam eles. Aquele menino, gente, como é que chama o agro lá, eu esqueci o nome aqui. O Paulo. Que não reconheceu, perguntou da Milena, que cometeu até uma gafe. Ele tem 21 anos, velho. A Sol tá 2004. Então, assim, se bobear, ele não é nem nascendo. Então ainda é muito doido isso, né? E assim, pra quem é fã do programa, porque eu também sou nova e eu não lembro da Sol, por exemplo, eu não lembro do BBB4, acho que eu não assisti. Mas ela é uma personagem histórica, né? Ela cantando, ela virou meme. Então, pra quem conhece brigava o programa, com a Marcela, você sabe que ela foi importante. Agora, eu comecei a assistir, que eu tenho memória, a partir do BBB 7. Então, o Cowboy, eu lembro dele, assim, vi criança, não podia, mas na época não tinha essa coisa, a gente assistia televisão e via o reality. E assim, são personagens marcantes, muito interessantes, e também pra eles, né? Uma experiência completamente diferente. De voltar, até o Tadeu perguntou isso, né? Como é que é voltar, porque e não é, né? Porque é a mesma casa, mas não é, porque são outras pessoas, outra realidade. O próprio Cowboy, que deu entrevista aqui pro Tempo de BBB no ano retrasado, né? Sim, se não 2024, me engano, pra vocês, mora em Orlando, então é outra realidade, Sol também. Então, talvez a mais recente, né? E é uma pessoa que, assim, que eu confesso, eu torci muito, uma das pessoas que eu mais torci e gostava. Sol? Não, da Sara, que a gente não falou muito aqui. Gostava muito. O meu sonho era ser amiga de Sara, Gil e Juliette. Principalmente da Sara. Eu gostava mais da Sara e do Gil do que da Juliette. E a Sara era aquela pessoa que foi estrategista, sabia ler muito bem o jogo, ela conseguia, parecia que ela estava do lado de fora, e ela fala isso, né, que ela foi amada e foi odiada na mesma edição. Porque a Sara eliminou a Carol, né, ela que colocou a Carol, o Nego Di no paredão, enfim, aqueles vilões que a casa ainda não tinha percebido que o público odiava, foi a Sara que foi desmascarando um por um. Então, assim, ela é realmente muito boa de jogo, e eu fico curiosa porque a pessoa foi boa uma vez, será que ela vai ser boa de novo? Essa é a curiosidade, né? Mas eu acho que talvez a que entregue menos seja a Sara, que eu achei que ela entrou com um receio, sabe? Porque ela saiu amada e odiada. Então talvez desse grupo, talvez a que tenha mais um pé atrás sobre como agir diante das situações seja a Sara.